Olá, muito bom dia! Começando o nosso Fortaleza agora, mais uma semana por aqui. Que seja uma semana maravilhosa, de muito assunto, muita informação. Nós, né, que sempre trazemos muito serviço para vocês aí de casa, também deixando você por dentro das principais notícias da nossa cidade, sempre com aquelas entrevistas maravilhosas. E hoje a gente vai ter muito bate-papo por aqui, inclusive falando sobre esporte também daqui a pouquinho com o João Paulo Quintela. Então não sai daí não, viu? Já anota o nosso zap que vai aparecer aí na sua tela, é o 996 40 0126. Esse é o número para você anotar, né, e mandar a sua sugestão, mandar a sua mensagem que a gente quer contar com a sua participação por aqui. Vamos começar então? Vamos, porque o DECOM, gente, ele está com um serviço, né, de atendimento móvel à população. E na última sexta-feira, os moradores de Messejana puderam ter acesso a esses serviços, né, como consulta ao SPC Serasa, orientação jurídica e mutirão de renegociação de dívidas. Valdir aproveitou que o DECOM Móvel estava no seu bairro para buscar orientações sobre o atraso da entrega de um empreendimento imobiliário que investiu. Até o momento, nenhum dos imóveis foi entregue e, sem saber como proceder, ele decidiu procurar o órgão e buscar esclarecimentos dos seus direitos como consumidor. Já passou o prazo de entrega e nunca foi entregue para a gente, aí eu quero saber como é que a gente vai fazer para seja ressarcido o que a gente pagou. Com Francisco, a situação foi diferente. Uma compra realizada em seu nome sem o seu conhecimento. Diante da suspeita da fraude, ele procurou o DECOM para contestar a transação e buscar orientações sobre as medidas judiciais e administrativas. Eu tenho um cartão das Casas Bahia, Bradesco, aí eu não fiz essa compra e apareceu essa compra de R$2.000. E eu nunca usei esse cartão. Para resolver, né, que o meu nome está no SPC. Durante a manhã dessa sexta-feira, o DECOM levou atendimento e orientações aos moradores do bairro da Messejana. A ação teve como principal objetivo aproximar o órgão da comunidade e facilitar o acesso da população. A gente está aqui hoje na Messejana, mas a gente já passou por diversos bairros e ainda vai passar por mais localidades. O nosso objetivo é realmente aproximar o DECOM da população, tornar esse serviço mais acessível, embora a gente tenha atendimento 24 horas todos os dias da semana. Hoje a gente está oferecendo aqui a possibilidade de consulta ao SPC Serasa, de registro de reclamações, de denúncias, de renegociação de dívidas e orientação jurídica também. Entre as demandas mais recorrentes atendidas pelo DECOM estão as reclamações relacionadas a instituições financeiras, além de renegociação de dívidas. O que a gente mais tem recebido mesmo é o consumidor que busca saber o que ele deve e a partir daí ele busca uma renegociação, né? Das instituições que a gente mais tem visto são instituições financeiras e concessionários de serviço público, Enel e Cagés, por exemplo. Até o fim do ano, o órgão seguirá com a programação de atendimento voltada aos municípios no interior do Ceará. Em seguida, a iniciativa retorna a Fortaleza, com previsão de atender em média 2 bairros por mês. A gente vai dar uma pausa aqui na capital, porque o DECOM, graças a Deus, nunca para. Mas a gente vai para o interior do estado, a gente vai para a região do Cariri na próxima semana, a gente vai estar em Juazeiro, Barbalha, Crato, Mauriti. E aí, nas próximas semanas, a partir de final de julho, comecinho de agosto, a gente volta com as ações do DECOM no bairro e diversos bairros vão ser contemplados. Jardim América, Presidente Kennedy, José Walter, Jockey Clube, Jardim Iracema, Siqueira, Serrinha, João 23 e Mondubim. Olha aí, então, oportunidade, né? O pessoal já fica atento aí para saber, então, se o DECOM vai chegar aí no seu bairro também, tá? E a Escola do Parlamento aqui da Câmara de Fortaleza, né, a nossa EPFOR, realizou, gente, mais uma edição do projeto Câmara de Leitura. E dessa vez o momento se realizou na livraria Leitura do Shopping Iguatemi e trouxe como ponto de partida, né, as obras A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón, e o poema Não Há Fragata como um Livro, de Emily Dickinson. O encontro convidou aí os participantes, né, a descobrirem que uma grande viagem também pode começar por um livro. A leitura é o primeiro passo para uma vida melhor. Por isso, o Câmara de Leituras, projeto da Casa do Povo, inovou.
Nesse período de recesso parlamentar, a Escola do Parlamento de Fortaleza decidiu realizar o encontro em uma livraria da cidade. A Câmara Municipal é da cidade de Fortaleza, então, no final das contas, a Câmara é do tamanho da cidade. Como a Câmara pode ser mais efetiva nos serviços que oferece ao cidadão? Tendo uma melhor relação com a cidade, conhecendo a cidade, seus empreendimentos privados, seus empreendimentos públicos. Nesse sentido, sair da Câmara Municipal, no final das contas, é ainda estar dentro da Câmara Municipal. A cada edição mensal, o Câmara de Leituras traz um tema para a discussão, algo que leve os servidores a refletirem sobre sua vida e desempenho profissional. Uma leitura voltada para isso, para aquilo que eu leio por prazer, né? O texto que a gente está trabalhando hoje justamente traz um pouco desse aspecto do livro que eu escolho para ler por prazer, um livro que me acompanha ao longo da minha vida. Durante os encontros, algumas dinâmicas são pensadas. Nesta edição foi proposto que os participantes percorressem os corredores da livraria para que eles pudessem sentir o cheiro de cada livro e conhecer as histórias. A partir daí, tudo foi discutido em uma roda de conversa. A ideia aqui é vivenciar os espaços com livros, né? As livrarias como um grande memorial e um grande preservador da memória da cidade e da memória de todos aqueles que um dia escreveram. Então, a ideia de hoje é dialogar com esse objeto físico, que é o livro, e o objeto afetivo também, fazendo com que o servidor, enfim, possa trazer as suas memórias relacionadas à cidade, relacionada à leitura, com um aspecto material. Dentre os servidores está o gestor de sustentabilidade da Câmara de Fortaleza. Harry Silva participa desde as primeiras edições do projeto. Ele explica que hoje é uma pessoa melhor e que a leitura lhe transformou. É muito importante essa interação, porque além de conhecer novas pessoas, né, as pessoas que trabalham nos setores, às vezes os assessores, os colaboradores, a gente também tem essa interação de amizade que vai além do trabalho, né? Porque você conhece o setor da pessoa, mas você não conhece a pessoa. Então acaba que ela troca as suas experiências nos momentos de leitura, através dos temas que a gente aborda, e também tem essa conversa interna com as palavras que a gente está interpretando naquele momento. É muito importante. Muito bacana, mais uma edição, né? E que venham as próximas aí. Mas, ó, julho, né? Mês em que muitos aproveitam aí as férias escolares para viajar também. Um período em que acontecem alguns problemas na relação de consumo. Por exemplo, voos cancelados, né, ou atrasados, aquele extravio de bagagens, uma dor de cabeça, né, problemas na reserva de imóveis para a temporada. São várias as situações que o turista, infelizmente, pode enfrentar nesse período. E para a gente falar sobre esse tema, a gente recebe hoje aqui o advogado Roberto Vitor, que é especialista em direito do consumidor. Então, seja muito bem-vindo, viu, Roberto? Obrigado, Fernanda. Bom dia a você e a todos os telespectadores. Fernanda, é bom que se diga que viagem é motivo de alegria, não é de prejuízo. Infelizmente, alguns brasileiros têm passado por alguns prejuízos, mas a notícia boa é que nós temos direitos e podemos ir em busca desses direitos. Pois é, né? É para ser um momento de descontração, em que você vai se divertir, e aí quando no meio disso acontece uma situação de dor de cabeça, é muito chato, é horrível, né? Já causa aquela sensação ruim, né? Era para ser um momento de alegria, você teve uma dor de cabeça. Prejuízo moral e prejuízo material, né? Então, assim, por exemplo, quanto ao extravio, eu gosto de recomendar aos clientes, aos nossos assistidos, Fernanda, que façam vários registros. Então, vai despachar a mala, abra a mala na frente da pessoa lá da companhia aérea, não se preocupe que você não vai causar constrangimento a essa pessoa, ela está acostumada com isso. Você abre a mala na frente lá, bate foto, faz vídeo, fecha a mala. Quando for receber na esteira, faz o mesmo procedimento, tira a mala da esteira, filmando, abre para mostrar que tudo que você colocou lá na origem chegou na partida. Se a mala não chegar, você tem 1 hora para esperar essa mala lá no aeroporto, conversando lá com a equipe da empresa aérea e tudo mais. Não chegou, vá para o seu hotel, faça as suas compras, você está sem roupa, guarde todos os recibos de compras que você fizer, porque depois nós vamos buscar o ressarcimento. Agora, óbvio que você não vai se aproveitar disso para ir numa loja de grife importada caríssima e comprar roupas caríssimas para poder a empresa aérea te ressarcir. Não. É roupas médias, né, de valores médios, valores que você realmente usa no dia a dia. E aí, se você precisar comprar 10 camisas, não se preocupe, que a gente vai buscar o ressarcimento dessas 10 camisas. É uma dor de cabeça, né? Mas, assim, existem os caminhos, né? Existem ferramentas. Existem ferramentas. Isso já aconteceu com a gente, do extravio
da bagagem, que a gente tinha uma pausa ali em uma cidade. E a mala foi direto. Ai, meu Deus. Mas depois a gente conseguiu depois. E aí eles disseram isso. Vão. Só que a gente estava com um bebê. Enfim, por isso que eu tô falando que o caos, ele vai acontecer ali, né? Por isso que é bacana a gente procurar aí orientação para saber como lidar. Ao invés da gente passar por todo o estresse, a gente já está preparado para isso, né? Vai ter o estresse, mas depois vem a recompensação, né? Você vai ser recompensado. Os atrasos, por exemplo, nós temos uma escala de direitos nos atrasos, Fernanda. Atraso de até 1 hora, você tem direito a uma coisa que eu acho inócua hoje em dia, que é o direito à comunicação. Porque todos nós temos celulares. Mas vamos supor que você seja um viajante que não tem celular ou não tem outro meio de comunicação. Se atrasar o teu voo em 1 hora, a tua família tem que ser avisada. Então a companhia aérea vai te dar um aparelho para tu se comunicar com a tua família. Passou de 2 horas, aí já vem a questão da alimentação. Ou eles te dão um voucher, ou você vai fazer um consumo também médio e trazer esse recibo para a empresa e te ressarcir. A partir de 4 horas, aí já começa a entrar na questão da hospedagem. Eles têm a obrigação de te dar a hospedagem e o transporte de ida e vinda dessa hospedagem. E a partir de 8 horas, aí não tem jeito, eles vão ter que te colocar dentro de outra aeronave, ou da mesma companhia, ou de uma companhia aérea concorrente. Passou de 8 horas... É inadmissível que você passe mais de 8 horas no aeroporto. Então, além de você ter que ir para uma outra companhia aérea ou um outro avião, outra aeronave, você ainda vai ter uns danos morais e um ressarcimento bem interessante para ir buscar na justiça. Pronto. Então, vamos tirar já essa dúvida. Eu já tirar a minha dúvida também. Aconteceu também, agora no início do ano, com a gente, em março, e, na verdade, o voo foi cancelado, né? Por questões lá que eles deram e tudo mais. Não, porque não dava, não. E a gente foi realmente realocado para outra companhia, porque eles queriam ainda... não, vocês podem voltar para casa, como a gente era daqui, a gente ainda estava saindo. Vocês podem voltar para casa e amanhã pegar o voo. Aí a gente, claro que não, a gente tá lá com hospedagem, tudo, as crianças, um monte de menina, a gente viajando com um monte de menina, ou seja, as crianças tudo ansiosas, né? Difícil. Mas foi bem complicado, porque acaba virando estressante para as crianças, cansativo também, mas eles fizeram isso, aí deram um voucher ali pra gente comer e colocaram em uma outra companhia, mas com umas 7 horas depois do voo que estava previsto. Isso. Cabe a você também, caso queira ir à justiça, buscar os seus direitos aí, principalmente morais, por uma série de contextos que você teve de constrangimento, ainda mais com crianças. Existe uma outra opção nesse seu caso aí, que é a companhia aérea te devolver integralmente o valor. Mas se eu te pergunto, poxa, tu fez um planejamento de viagem, tu comprou uma passagem, tu tem hospedagem no local de origem, lá de partida, aliás, de chegada, você vai cancelar a sua viagem? Não vai, para receber o valor da passagem, né? Então, assim, a instrução que eu dou é, quem estiver assistindo, busque os seus direitos. Você acabou de passar uma reportagem do DECOM. O DECOM tem, inclusive, um guichê lá no aeroporto à disposição. Não custa nada ir lá, fazer um boletim de ocorrência, noticiar o que está acontecendo. Fernando, o DECOM e o PROCON, eu não sei se a Câmara tem, mas a Assembleia tem um PROCON Assembleia. Eles costumam fazer essas fiscalizações e aplicar multas. São multas que, para mim e para você, são altas. É 1 milhão e pouco, 2 milhões. Mas para a companhia aérea, 1 milhão, 2 milhões não é nada. Então, é como se aqui no Brasil, as companhias aéreas que são de investimentos internacionais, eles dizem assim, isso aí sai na próxima aeronave que eu vender as passagens, eu pago essa multa. E eles continuam, né, inadvertidamente, de forma irresponsavelmente fazendo isso. Então, nós brasileiros estamos, infelizmente, na berlinda, mas nós temos direitos. Cabe a nós irmos buscar. Ou seja, o importante é realmente, né, a gente fazer... Aqui a gente está fazendo nossa parte de informar, né, de saber que você não está totalmente aí sozinho, né, perdido. Existe sim uma orientação e muito bacana saber, porque eu não sabia que existia aí um setor do DECOM no próprio aeroporto para você já deixar aquilo ali registrado. Isso. Porque se você deixar também para muito tempo depois, aí já perde até o sentido. E às vezes você não vai nem atrás já por conta desse desestímulo que existe no brasileiro, né? As coisas não vão para frente, a justiça é um pouco morosa, lenta, mas assim, a gente não pode, a gente tem que criar uma cultura de, assim, vou citar um exemplo aqui, o americano. O americano, se ele se sentar num assento de voo, Fernanda, e se levantar, rasgou um pouquinho a calça, assim que ele descer a calça vai ser entregue a ele. Porque, infelizmente, no Brasil não se tem essa cultura, mas nos Estados Unidos, um país que eu estou citando como exemplo, o direito do consumidor é extremamente respeitado. O do not call, por exemplo, que é aquela história, tu recebeu um telefonema que tu não quer.
Tu coloca esse telefone que te ligou no Do Not Call, que é não me ligue, ele nunca mais te liga. Aqui você coloca restrito um número X de uma operadora X, ela liga de outro número. E fica. Então, assim, é cultural, você está servindo aqui com o seu programa para alertar as pessoas. Agora, a gente tem que ir em busca dos direitos. Não adianta tê-los se a gente não vai atrás de buscá-los. Isso acontece em várias outras situações, Em várias situações. Eu fui ali roubado, foi um furto no meio da rua, as pessoas não vão atrás, deixa pra lá, né? E isso não fica registrado, Tem que registrar. Você quer ver uma coisa que acontece na área do consumidor bem comum? No cinema você ser barrado porque está com a alimentação de uma ou outra empresa. Não pode. O cinema vende ingressos de filme. A pipoca e o refrigerante é um acessório a mais que ele está vendendo, que pode ser vendido ou não, você pode comprar lá ou não. Se você comprou uma outra marca e quer entrar lá, você tem todo o direito. Se você é barrado, o nome disso chama-se venda casada. Você também tem direito a ir na justiça e buscar os seus direitos. Agora, a gente deixa muitas coisas cotidianas, Fernando, para lá, porque... E eu não condeno não, porque infelizmente a justiça também tem os seus percalços, tem as suas questões, mas a gente tem que mudar essa cultura. Eu estou aqui como professor, como advogado, para tentar mudar essa cultura com vocês. É isso, e eu quero agradecer a sua participação, viu, Roberto? Muito obrigado pelos esclarecimentos, viu? Eu que agradeço, Fernando, estou sempre à disposição. A gente vai para aquela pausa rapidinho, não sai daí que já o Fortaleza Agora tá de volta. Na Câmara de Fortaleza, a inclusão é um dos nossos pilares. E começa já do lado de fora, para que todos entrem na casa do povo com dignidade. O site da Câmara também ganhou acessibilidade em Libras, abrindo um caminho para milhares de pessoas com deficiência auditiva. Eu fico muito feliz em poder dar voz às pessoas com deficiência, mostrando que todo cidadão se comunica, cria e influencia. A Yane, que trabalha com a gente, tem muito mais autonomia na sua rotina. A Ana Carolina, nossa primeira servidora com síndrome de Down, sabe que aqui é o seu lugar. A Central de Cidadania também dispõe de abafadores para crianças autistas, acolhendo diversas realidades. Nosso dever é conscientizar a todos. Aqui, a gente veste a causa, literalmente. Inclusão é compromisso público. Hoje a Câmara é mais acessível, mais humana, mais nossa. Porque quando a cidade cuida de todos, todo mundo avança. Oi, filha, já marcou no médico? Tem café, amor? Quer café? Tem. Você é maravilhosa, viu? Ele dá conta de tudo, hein, menina? Mãe, você sabe onde tá meu sapato? Rapaz, o que seria da gente se você, hein? Nossa, você resolve tudo. Você sempre dá um jeito, né? Você é guerreira. Você é forte. Você é incrível. Você é brilhante. Você pode não perceber, mas elas sentem o peso. Mulheres dedicam o dobro do tempo ao trabalho de cuidado não remunerado. Mudar essa realidade é tarefa de todos. Defensoria Pública do Estado do Ceará. Todos os dias mostramos a cidade em movimento, porque a informação precisa chegar na hora certa. Aqui você acompanha as decisões que transformam Fortaleza, com transparência e compromisso. Cuidar da mulher é cuidar de toda a cidade. Histórias, saúde, direitos e empoderamento. Esse é o nosso propósito. Fortaleza é feita por pessoas e nós contamos as histórias que constroem cada bairro, cada comunidade. O debate público ganha voz e ganha vida. Aqui você entende como as políticas acontecem. Mostrando os bastidores e detalhes do trabalho legislativo. Inspirar pessoas transforma trajetórias. E a cada episódio é um convite para acreditar no melhor. O esporte fala a língua do povo. E na nossa tela, emoção, memória e paixão jogam juntos. Conversas leves, boas histórias e gente que faz a diferença. Porque informação também se compartilha. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Informação para viver melhor todos os dias. A cultura nordestina tem voz, tem raiz
tem identidade e aqui ela é valorizada. Somos a TV Câmara Fortaleza. Somos informação, serviço e cidadania. Somos cultura e esporte. Debate e inspiração. Somos histórias que aproximam. Somos gente cuidando da cidade. Na Câmara de Fortaleza, a inclusão é um dos nossos pilares. E começa já do lado de fora, para que todos entrem na casa do povo com dignidade. O site da Câmara também ganhou acessibilidade em Libras, abrindo um caminho para milhares de pessoas com deficiência auditiva. Eu fico muito feliz em poder dar voz às pessoas com deficiência, mostrando que todo cidadão se comunica, cria e influencia. A Yane, que trabalha com a gente, tem muito mais autonomia na sua rotina. A Ana Carolina, nossa primeira servidora com síndrome de Down, sabe que aqui é o seu lugar. A Central de Cidadania também dispõe de abafadores para crianças autistas, acolhendo diversas realidades. Nosso dever é conscientizar a todos. Aqui, a gente veste a causa, literalmente. Inclusão é compromisso público. Hoje a Câmara é mais acessível, mais humana, mais nossa. Porque quando a cidade cuida de todos, todo mundo avança. Calendário Eleitoral 2026. De 4 de julho até a posse das eleitas e dos eleitos, fica proibido nomear, contratar ou admitir, assim como demitir sem justa causa, remover, transferir ou exonerar servidoras e servidores públicos na circunscrição da eleição. A regra vale para agentes públicos, sejam eles servidores ou não. Desligar os aparelhos da tomada quando não estiver usando pode reduzir em até 15% sua conta de energia. Sustentabilidade também é economia no bolso. Pequenas atitudes geram grandes mudanças. Estamos de volta e Fortaleza, gente, recebe nesta semana, a terceira edição do Festival Nacional Suzuki de Música, promovido pelo Instituto de Música Jacques Klein. E consolidado aí como um dos principais encontros da comunidade Suzuki no Brasil, o festival, gente, reunirá participantes de diversas regiões do país, em uma programação que inclui aí aulas coletivas, prática de orquestra, ensaios gerais, oficinas também pedagógicas e atividades para pais e responsáveis, além de recitais e apresentações musicais. E para a gente falar mais sobre esse projeto, esse festival, a gente já recebe hoje aqui o maestro Luiz Maurício Carneiro, que já está aqui ao meu lado, também a Thaís Amâncio, que veio acompanhando aí para fazer um momento musical para a gente aqui no Fortaleza Agora. Então sejam muito bem-vindos. Obrigado, Fernanda. Prazer estar aqui, falando um pouco do evento, enfim. Conversando contigo. Pronto, eu gostaria que você falasse um pouco de onde que veio. A gente está falando aí que já é a terceira edição desse evento, desse festival. Conta mais pra gente sobre o festival. Então, a gente já realiza, como você mesmo falou, pela terceira vez, terceira edição. É um encontro que reúne uma comunidade, como você também falou, uma comunidade Suzuki. O que é método Suzuki? Dentro de todas as metodologias de aprendizado da música, o Suzuki se destacou há mais de 50 anos atrás porque ele trouxe uma visão contrária do que no momento se utilizava para ensinar instrumentos a crianças. Isso acontecia a partir da leitura musical, ou seja, quando a criança tinha 6 anos em diante. Mas com o Suzuki isso veio para 3 anos de idade e hoje inicia no ventre através da estimulação.
né? Então, é um método muito bem estruturado, já é antigo no mundo todo. Nós não somos os únicos que fazemos isso, mas o mundo todo está envolvido, Estados Unidos, Europa, enfim, né? Mudando e quebrando paradigmas no ensino musical. Por que Suzuki? Porque o criador se chama Shinichi Suzuki, né? Um japonês. Isso vem desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, ele entendeu que as crianças aprendiam com os pais a sua língua materna através do ouvir e pautou todo o seu processo de trabalho a partir do ouvir, da escuta, da linguagem materna. Ele transferiu isso para a música, né? Então, quando a gente se reúne nesse evento, a gente traz pessoas de diversas partes do Brasil e nessa edição, com a presença de outros países também, a gente tem Estados Unidos, Peru e México aqui, né? Tanto com alunos quanto com professores presentes nesse evento para fortalecer as bases desse ensino musical. Gente, que bacana, né? E realmente a gente vê isso quando a gente vai colocar uma criança para ensinar, aprender um instrumento. Eu falo porque o meu mais velho sempre teve uma coisa assim com música, meio musical. O meu sogro tocava, então ele tinha esse contato desde muito criança. E você tem um sobrenome importante. A gente estava conversando sobre isso, né? O Nepomuceno. E aí a gente via que existia uma coisa ali, mas quando a gente ia buscar, tinha aula de musicalização, que já é muito bacana para as crianças, né? Mas para aprender um instrumento realmente era sempre, não, a partir dos 6 anos, né? Aquela coisa, a partir dos 6 anos que vai aprender. E a gente viu que ele, com 2 aninhos, ele já fazia ali a batida inicial da bateria, por exemplo. E ele tinha 2 anos de idade, né? Fernanda, o processo é muito simples. As crianças aprendem imitando. As crianças não aprendem analisando. Você não começa a falar aprendendo o que é predicado, o que é objeto direto e o que é sujeito. Você começa a falar ouvindo o estímulo dos seus pais, da sua mãe, dos seus parentes, né? E sempre que uma criança muito pequena fala alguma coisa, todo mundo faz uma festa tremenda. Então, essas bases todas o Shinichi Suzuki trouxe para dentro do ensino musical, porque ele percebeu essa capacidade incrível. Imagina um japonês que tem 3 alfabetos diferentes e as crianças pequenininhas falavam isso. E ele ficou se perguntando, mas eu tive tanta dificuldade de falar o alemão quando eu me mudei para a Alemanha, antes da Segunda Guerra, mas as crianças pequenas falam 3 dialetos e enfim, eles pronunciam a gramática toda corretamente. Isso não vem da análise, isso vem do ambiente. O ambiente precisa ser propício. O que não existe no ambiente não pode ser desenvolvido, entende? Então, o processo se dá dessa forma, né? O evento em si, ele junta pessoas que acreditam nessa forma de ensinar e que têm trabalhado já por muitos anos dentro dessa forma. Hoje, nós temos toda uma rede dentro da metodologia Suzuki que reúne professores que são treinadores, professores internacionais treinadores, comunidades, associações de pais, associações de professores. Isso é uma rede muito, muito extensa no mundo todo, né? Em torno dessa forma de ver a vida, porque o método não está só relacionado ao ensinar a música, mas é como a gente compartilha o conhecimento, como a gente compartilha a vida. É muito mais profundo. Muito bacana isso, viu? E aí, assim, quem está em casa, né? Como que pode participar também, pode estar presente? Como que faz para, de repente, até conhecer um pouco da metodologia, né? Então, a atividade ela é toda direcionada para alunos, né? Então, nós temos uma grande parte de alunos aqui de Fortaleza que estão participando e muitos que estão vindo de outros estados. A gente tem uma turma do sul do país, a gente tem uma turma do Rio de Janeiro, São Paulo, até mesmo aqui no Nordeste a gente tem outros estados que estão comparecendo ao evento e, como eu te disse, né, 3 países do exterior que também estão participando. As atividades elas são muito direcionadas ao aprendizado, então as oficinas são fechadas, as pessoas já se inscreveram, né, então dentro dessa atividade. Mas existe um encerramento. Né? Um encerramento em que todos vão estar tocando juntos, inclusive a Thaís vai estar junto nesse mesmo evento. Isso vai acontecer no sábado pela manhã, às 11 horas. Né? Então, nesse momento, as pessoas podem estar, se estiverem interessadas, assistirem o resultado final de todo esse encontro, que acontece em 4 dias e a gente prepara tudo para esse concerto de encerramento. Que bacana, viu, gente? Muito bacana. Quem nunca tinha ouvido falar, já busca saber, né, sobre a metodologia, enfim. Mas eu queria pedir, já que nós estamos aqui, estamos com a Thaís, para que ela tocasse uma música pra gente. Pode ser? Pode. Vamos lá, então.
estava dizendo, né? Muito lindo, violino. E assim, a Thaís está aqui com o seu violino, mas eu acredito que terão outros instrumentos também? Sim. A gente atua até essa edição com violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Os instrumentos de cordas friccionadas. A previsão é que no ano que vem a gente comece a atuar também com piano, porque a metodologia se estende a outros instrumentos. E à medida que o evento vai se consolidando, a gente certamente vai estar abrindo margem para os instrumentos de sopros, muitas vezes de percussão, enfim. Né? O que seria legal a gente comentar, Fernanda, é que esse ano a gente abre uma nova vertente, uma nova frente de trabalho dentro do festival. Qual a ideia? A ideia é que ele se transforme numa referência de treinamento na metodologia e tudo que gira em torno. Então, essa é a primeira edição que a gente traz professores, formação para professores. Né? Então, nós temos aí um professor que vai estar liderando um assunto muito importante atualmente, que é o ensino coletivo. Ele chama o violino coletivo na prática. Né? Então, são técnicas específicas para como aprender a trabalhar com turma de alunos, turmas de 10, de 15 alunos. E eu explico um pouquinho porque tradicionalmente, a gente não vem de um caminho que as pessoas lecionavam música coletivamente. Você mesmo falou que seu filho, quando quis estudar, é individual. O trabalho, por tradição, isso vem assim. De um tempo para cá, acho que mais de 10 anos, mais ou menos, isso começa a se modificar. A gente começa a criar técnicas para ensinar esse instrumento e muitos outros, mas num ambiente coletivo, em que todos aprendem com as dificuldades e com as vitórias daqueles que estão dentro do mesmo ambiente. Né? Então, a gente tem um curso específico para isso, para professores de violino que se interessam por essa modalidade de ensino. Uma outra modalidade que a gente abre esse ano é a regência para orquestras iniciantes. Aí você me fala, nossa, Maurício, mas orquestra, não é tudo a mesma coisa? Não. É uma especialidade e as pessoas muitas vezes não entendem isso. Porque vem a cereja do bolo, que é uma orquestra tocando, acham lindo, mas não conhecem o que rola por trás para chegar naquele ponto. Né? Então, existem técnicas de abordagem. Uma orquestra de estudantes não é uma orquestra profissional. Não são pessoas que têm a sua técnica, por exemplo, Thaís é uma pessoa que já está num nível muito alto de trabalho. Então você já sente o som, você já sente a afinação, a maneira com que ela toca tem uma desenvoltura tremenda. Mas as crianças que estão iniciando, elas também participam de orquestra, mas elas não têm essa bagagem de experiência. Né? Então é necessário um tratamento diferenciado para conseguir produzir um bom resultado com crianças que estão iniciando no mundo das orquestras, mas que não tem a bagagem da fluência, da experiência ainda consolidada. Então, esse processo, a regência para orquestras iniciantes, essa frente de curso, também é para abrir o caminho dos professores com pessoas que já vivem esse caminho já há muito tempo e que já encontrou todas essas dificuldades de como conseguir um bom resultado com crianças e a gente administra dentro desse curso de pequena duração no festival, na programação do festival. Muito bacana, viu? Gostaria de agradecer a participação de vocês. Thaís, você é muito talentosa, viu? E aí, eu queria pedir mais uma música, pode ser? Pode. Depois da música aqui, a gente chama o intervalo, tá, gente? Vamos pra música? Pode ser? Aê! Muito bom! E ó, a gente vai pro intervalo agora, rapidinho. Não sai daí, já já o Fortaleza Agora tá de volta. Na Câmara de Fortaleza, a inclusão é um dos nossos pilares. E começa já do lado de fora, para que todos entrem na casa do povo com dignidade. O site da Câmara também ganhou acessibilidade em Libras, abrindo um caminho para milhares de pessoas com deficiência auditiva. Eu fico muito feliz em poder dar voz às pessoas com deficiência,
mostrando que todo cidadão se comunica, cria e influencia. A Yane, que trabalha com a gente, tem muito mais autonomia na sua rotina. A Ana Carolina, nossa primeira servidora com síndrome de Down, sabe que aqui é o seu lugar. A Central de Cidadania também dispõe de abafadores para crianças autistas, acolhendo diversas realidades. Nosso dever é conscientizar a todos. Aqui, a gente veste a causa, literalmente. Inclusão é compromisso público. Hoje a Câmara é mais acessível, mais humana, mais nossa. Porque quando a cidade cuida de todos, todo mundo avança. Todos os dias mostramos a cidade em movimento, porque a informação precisa chegar na hora certa. Aqui você acompanha as decisões que transformam Fortaleza, com transparência e compromisso. Cuidar da mulher é cuidar de toda a cidade. Histórias, saúde, direitos e empoderamento. Esse é o nosso propósito. Fortaleza é feita por pessoas e nós contamos as histórias que constroem cada bairro, cada comunidade. O debate público ganha voz e ganha vida. Aqui você entende como as políticas acontecem. Mostrando os bastidores e detalhes do trabalho legislativo. Inspirar pessoas transforma trajetórias. E a cada episódio é um convite para acreditar no melhor. O esporte fala a língua do povo. E na nossa tela, emoção, memória e paixão jogam juntos. Conversas leves, boas histórias e gente que faz a diferença. Porque informação também se compartilha. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Informação para viver melhor todos os dias. A cultura nordestina tem voz, tem raiz, tem identidade e aqui ela é valorizada. Somos a TV Câmara Fortaleza. Somos informação, serviço e cidadania. Somos cultura e esporte. Debate e inspiração. Somos histórias que aproximam. Somos gente cuidando da cidade. Estamos de volta! E, gente, a Monsenhor Tabosa realizou um bazar que movimentou um dos principais corredores comerciais de Fortaleza. E a gente foi procurar saber, né? Será que vale a pena a gente aproveitar essas promoções? Olha só. Ao longo de 1 quilômetro da Avenida Monsenhor Tabosa, ofertas imperdíveis. Foi assim que um dos principais corredores comerciais da capital realizou a 11ª edição do Bazar, que movimenta demais a economia da cidade. Esse ano, na nossa 11ª edição, a gente conseguiu trazer ainda mais empreendedores, da cidade, da economia criativa, gastronomia. Então a gente está conseguindo fazer esse circular da economia, não só da Monsenhor Tabosa, que está hoje numa situação bem mais ocupada. Hoje nós estamos grande parte das lojas já ocupadas, mas a gente está trazendo essas feiras para agregar e para a gente também poder colaborar com o empreendedorismo de Fortaleza. Os descontos chamaram a atenção. Segundo os lojistas, o movimento cresceu cerca de 30%. Dona Isabel tem essa loja de roupas na Monsenhor Tabosa há 4 décadas. Ela explica que essas mobilizações fidelizam os clientes. O bazar é importantíssimo, até acho que deveria ter pelo menos 2 por ano. Mas é muito difícil, arrumar esse bazar é muito difícil, pelejar com a união de todo mundo, às vezes nós temos dificuldade, mas vão levando, porque uma andorinha só não faz verão, nós precisamos de estar juntos, para estarmos fortes. Mas o bazar é um grande diferencial para nós. Além das oportunidades para os lojistas, o bazar da Monsenhor Tabosa também dá chance aos empreendedores da região. Cada um traz seu produto, fazendo com que gire a economia criativa, fortalecendo cada vez mais essa região da cidade. A Alexina lançou a Coração de Rapadura. A doceria familiar foi convidada para participar. Para mim é o 4º ano, cada ano que passa fica melhor. Para mim é muito importante porque eu sou da comunidade, Eu nasci e me criei aqui na Praia de Iracema. Então, assim, eu vi isso aqui surgir. Eu sou do tempo que tinha 2 lojas na Monsenhor Tabosa, que era a Pipoca e a Tamancolândia. Aí foi aumentando, então isso aqui faz parte da minha vida. O desejo com esse tipo de bazar é que a Monsenhor Tabosa volte a ser o que era antes, pulsante e cheio de vida, para te deixar feliz
Está no caminho certo. A gente fala hoje que a Monsenhor Tabosa voltou de uma forma diferente, né? A gente tem muita parte de serviços agora, né? Então, mas ela está ocupada, tem supermercado, tem banco, tem grandes marcas, tem lojas âncoras, né? Então para a gente é uma grande vitória. Muito bacana. E ó, as empresas de ônibus vão ofertar, gente, mais de 300 viagens extras ao longo desse mês de julho, né? De acordo com a Socicam, a terceira semana será a de maior movimentação, que é essa que a gente está. Cerca de 105 mil passageiros deverão embarcar até o dia 23 de julho em destinos aí, tanto intermunicipais como interestaduais. Eliene aproveitou o mês de julho para viajar até Sobral e descansar ao lado do filho Isaac. Durante o trajeto, ela redobra os cuidados com a criança para garantir uma viagem tranquila e segura, adotando medidas simples, mas que fazem toda a diferença para o bem-estar do pequeno. Eu estou indo a Sobral, na verdade, eu estou voltando para Sobral, né? Vim por questões de saúde, mas vou voltar na próxima semana já para curtir o restante das férias. E a questão da segurança me preocupa bastante, né? Fico de olho no que ele está fazendo, porque ele é muito comunicativo e ele quer falar com todo mundo, então ele já viu vocês ali, né? E eu já fiquei de olho, né? Eu acho que ninguém pode impedir, né? É só acompanhar e ter bastante cuidado, né? Então eu me preocupo demais, tanto com documentação, com o bem-estar dele. Natesse também não perdeu tempo e aproveitou as férias escolares para rever a família e descansar um pouco da rotina. Durante todo o percurso da viagem, os filhos Thales e Sofia permanecem sob os cuidados e a atenção constante da mãe. A gente está indo agora para o interior de Patos, interior de Sobral. Aí a gente vai curtir as férias deles lá. Estou de férias da escola, aí vai lá para a casa da avó deles, porque todo cuidado é ficar de olho, né? Brincar bastante, tomar banho no açude, que eles amam, jogar bola. O interior é solto, né? Quem passar pelos terminais rodoviários nos próximos dias vai encontrar um movimento intenso de passageiros. Segundo a Socicam, empresa responsável pela administração dos terminais rodoviários, entre os dias 10 e 23 de julho, a movimentação segue maior. A projeção já aponta um crescimento de 48% em relação ao mesmo período do ano passado. Mês de férias, né? Mês de bastante movimentação nos terminais rodoviários. Tem Engenheiro João Tomé, Antônio Bezerra e Messejana. Cerca de 50 mil pessoas deverão passar pelos terminais nessa semana, né? E na próxima semana nós vamos ter mais ou menos esse mesmo volume de pessoas. Sexta-feira, hoje, o dia de maior movimentação, cerca de 9 mil pessoas deverão embarcar, cerca de 300 viagens extras deverão ser realizadas durante essa semana para poder atender toda essa demanda, né? Entre os destinos intermunicipais e interestaduais, os trechos mais procurados seguem praticamente os mesmos. Dentro do estado, Sobral continua liderando a preferência dos passageiros. Já nas viagens para outros estados do Nordeste, Recife, Natal e João Pessoa, estão entre os destinos com maior demanda nesse período de férias. Para garantir uma viagem mais segura e tranquila, algumas orientações são importantes para os passageiros. A principal delas é comprar as passagens de forma antecipada. Também é fundamental identificar as bagagens com nome e telefone para facilitar a localização caso haja extravio. Já para quem vai viajar com crianças, é indispensável portar toda a documentação de identificação exigida para o embarque. É muito importante que o passageiro se antecipe, né? Compre essa passagem com antecedência. Todas as empresas já vendem essa passagem online. Então o passageiro ele pode entrar no site da sua companhia de transporte ou no site do terminal rodoviário no www.rodoviariafortaleza.com, site oficial do terminal. Lá tem várias dicas de viagem, inclusive com essa questão da bagagem, o que é que pode, o que é que não pode levar. É muito importante você conhecer a política de cada empresa de transporte para saber quanto você pode levar no momento do embarque. Coloque o nome e o telefone dentro da bagagem, porque num caso de extravio, isso facilita a localização do proprietário. E aquele velho cuidado com relação à documentação das crianças. Mês de férias, muitos pequenos viajando,
Então é obrigatório a apresentação do registro de nascimento. Se a criança for viajar desacompanhada dos pais, precisa de uma autorização. No site que eu te falei, tem o link lá onde o pai pode baixar esse formulário, preencher, registrar em cartório e trazer no momento do embarque. Orientações aí que é para não ter, né, a dor de cabeça ali na hora de viajar. Mas agora vamos falar de esporte. João Paulo Quintela já está por aqui, então roda aí a vinheta. E a gente vai falar agora, né? Agora sim temos definidas aí as equipes que irão para as semifinais da Copa, né? João Paulo chegou até hoje dizendo assim, é do Brasil, né? É uma ilusão, né? Uma pequena ilusão, infelizmente. Mas a gente já está definido aí quem são os semifinalistas, né? Bom dia. Bom dia, Fernandinha, tudo bem? Já definimos, a gente antes da Copa, em sua maioria, diríamos que os favoritos chegaram às semifinais. Porque quando você conversa antes da Copa, tínhamos ali 5, 6 equipes que seriam favoritos desta competição, uns 3 ou 4 que estariam na final. E, de fato, essa semifinal mostrou as principais equipes, as equipes que mais jogaram nesta Copa do Mundo. Por um lado, temos França e Espanha e França. Um jogaço, por sinal. Acho que talvez tem tudo para ser o melhor jogo desta Copa do Mundo. As duas equipes que mais jogaram, que melhor jogaram. Espanha continuou sem sofrer gols. Do outro lado, nós temos a Inglaterra e a Argentina, que poderia ser o Brasil. A gente brincou aqui, né? O Brasil foi eliminado pela Noruega, a Noruega encarou a Inglaterra desclassificou a Noruega e encara agora a Argentina. O jogo vai ser terça e quarta-feira. Um jogo na terça-feira, um jogo na quarta-feira, às 4 horas da tarde. Quem vencer, quem se classificar de cada semifinal, disputa a grande final no domingo. Domingo será a finalíssima. Eu já estou com saudade da Copa do Mundo. Eu gosto demais, como eu sempre falo, né? Gosto pra caramba, cara. Pois é, muita gente diz assim, não sei o que, besteira. Mas eu fiquei com a sensação, né? Depois da eliminação do Brasil, aí você fica, poxa, queria mais um pouquinho, né? Porque essa animação de reunir as pessoas, essa empolgação, é um sentimento de que todo mundo tá unido numa coisa só, né? Mais ou menos isso. E aí, pra gente acabou um pouco, né? Mas a gente segue torcendo. É legal, cara, porque nossa vida é muito corrida, né? Muito corrida, vai para um lado, vai para o outro, tá na redação, tá na TV, tá... Enfim, a gente corre demais. E não só na TV, não só os apresentadores, não só o repórter, mas em geral, cara, a vida do brasileiro é muito corrida. E quando tem uma Copa do Mundo, como você falou, e eu acho isso sensacional, a gente tem a oportunidade de reunir os nossos amigos, nossos familiares, a gente, sei lá, 4 horas da tarde, no meio de uma segunda-feira, 2 da tarde, a gente assistindo o jogo. Cara, isso é extraordinário, assim. Além da alegria pelo esporte, além de esquecer um pouco das tensões que nós vivemos no nosso país, enfim, as dificuldades, as lutas, as coisas boas também, mas a gente esquece um pouco e vive esse mundo do futebol em Copa do Mundo, como você disse, segunda-feira, 2 horas da tarde, com a família reunida. Cara, isso é espetacular. Então, esse universo já acabou pra gente, porque a nossa seleção foi eliminada, mas ainda tem um gostinho aí, um sabor Copa do Mundo até domingo. É isso. E você acha que quem que vai para essa final? França e Argentina? Cara, eu França vou falar, e Espanha? Eu vou falar da minha torcida. Só dá para ser se for França ou Argentina, né? No caso, ou França e Inglaterra, ou Espanha e... Não, assim, o meu... Lá em casa achavam que era Espanha e França, mas aí não vai dar para ser as duas. Não dá, esse já é uma semifinal. Minha torcida, e sendo muito honesto aqui, minha torcida é Espanha e Inglaterra. Só que eu sou muito honesto também, sei que é quase que impossível essas seleções passarem. Acho que a Espanha tem o melhor futebol da Copa do Mundo, mas a França é um absurdo, cara. Individualmente, eles são muito fortes, E tem 2 monstros que são Mbappé e Dembélé, que jogam muita força, muita raça. Tem a qualidade do Olise, entre outros, mas
em especial a força bruta de Mbappé e Dembélé pode definir e acho que vai dar a França. Do outro lado, acho que a Argentina não tem o melhor futebol, não tem, mas é muita garra, é muita determinação, os caras querem vencer, parece que jogam pelo Messi ali, querem dar esse título para o Messi, a última Copa do Mundo, muito provavelmente do argentino. Então, acho que a Argentina passa e, infelizmente, teremos mais uma final, França e Argentina. Minha torcida é outra, minha torcida é Espanha e Inglaterra, mas a lógica, se bem que no futebol não tem lógica, né? Mas, assim, a percepção me leva a crer que vai dar, mais uma vez, França e Argentina. E aí, meu irmão, que vence o pior. Porque isso aí, qualquer dos dois que ganha, tá horrível pra mim. Tá triste pra mim. Mas vamos então voltar pro nosso futebol cearense, só pra gente encerrar nosso bate-papo, porque tivemos aí, né, a gente tava meio esquecido do futebol cearense, e aí Fortaleza perdeu e Ceará joga hoje. Perfeito, Ceará joga hoje. Um jogo importantíssimo, porque o Alvinegro está na zona de rebaixamento. Quem diria o Ceará na zona de rebaixamento da Série B, lutando para não ir para C, que tanto tirou onda com a equipe tricolor, que passou 8 anos na Série C. E o Ceará, nesse momento, está na zona de rebaixamento. Tem que vencer para poder sair. E, claro, ainda tem todo um turno pela frente, tem condições para sair, mas neste momento, cara, sinceramente, eu não acredito, sabe? Tá difícil para o Alvinegro de Porangabuçu. E o Fortaleza, que está extremamente irregular nesta competição, perdeu esta partida de ontem, jogo contra o Atlético Goianiense, 1-0, e o Fortaleza caiu uma posição, 2 posições, está em 6º lugar, ainda estaria na fase de classificação para a próxima fase. Porém, é pouco, tá? É pouco. Fortaleza briga pelo título, na minha visão, brigaria pelo título nessa competição. Acho que, como eu falei para o Ceará, também falo para o Fortaleza. Tem muito tempo, mas tem que despertar logo, porque senão a coisa pode passar e não dá mais tempo, tá? Série C, o Floresta empatou nesse final de semana, continua na 10ª colocação, só se classificam 8 para a próxima fase, então nesse momento o Lobo da Vila está fora da zona de classificação. E pela Série D, tanto Ferroviário quanto Iguatu passaram de fase, vão disputar a próxima fase, 8ª de final da Série D. O Iguatu venceu nesse final de semana, tinha vencido o primeiro jogo, venceu o segundo. Já o Ferroviário havia empatado o primeiro e venceu o segundo, mas também conseguiu se classificar. Então, que bom, mais 2 equipes na briga pelo acesso. Aí tem quartas de final, tem semifinal. Se chegarem na semifinal, já estão garantidos porque se classificam 4. Lógico, vão brigar pelo título. O Ferroviário já é bicampeão nessa competição. Mas, se chegar na semifinal, já está com acesso garantido porque sobem 4. Só para a gente fechar aqui o nosso assunto, parece assim que é tudo a mesma coisa. Tanto que brincavam, né? Que a seleção brasileira parecia aqui, né? Menina, é o Ceará e o Fortaleza jogando. Porque eu acho que assim, a gente não tem capacidade suficiente para deixar para brigar nos 5 minutos dos acréscimos. Não tem, como aconteceu com a Argentina, que teve, né? Mas a gente não tem essa capacidade, infelizmente. Então, assim, a briga ela tem que ser antes, que é para ganhar essa margem aí, né? Se deixar para brigar ali no final, pode ser que aconteça o que aconteceu. O Ceará e Fortaleza rebaixados para a Série B. Deixaram para brigar no final também. Perfeito. Eu falava muito ano passado que o Fortaleza não caía, mas aí ele foi ficando na zona de rebaixamento, saía aqui, voltava e tal, ficou muito tempo lá embaixo, e eu falava, cara, vai chegar uma hora que ele vai conseguir sair, porque tem time, tem um histórico de 7 anos e tal, mas não conseguiu, como você disse. Já o Ceará fez a margem, fez a gordura, como nós chamamos no futebol, e mesmo assim não foi o suficiente. Portanto, o alerta é esse, cara. Faça hoje o resultado, principalmente dentro de casa, vença seus jogos e consiga um ponto fora, um empate, alguma coisa assim, porque é muito difícil essa competição. Não é fácil. Série B é complicado para quem acha, eu achava inclusive, que íamos chegar a sobrar Ceará e Fortaleza, completamente diferente, cara. Fortaleza é o 6º colocado, Ceará 17º. Cruel. Né?
Que venham notícias boas aí nas Cláudio Costa, próximas... como é que tá, hein? Cláudio Costa tá feliz da vida. Tá feliz da vida, né? O Lion dele. O Lion. Ó, e quinta-feira, acho que é quinta-feira, retorna a Série A. A gente não acompanha tanto esse ano a Série A, porque a gente está na Série B, Série C e Série D, mas já retornamos aí a Série A. Estaremos de volta antes do final da Copa do Mundo e aí pronto, começa tudo de novo, a loucura até dezembro. É isso, gente. A gente encerra o nosso Fortaleza agora, né? Não do jeito que a gente gostaria, mas pode ser que sexta-feira a gente traga mais assuntos aí. Sim. Com boas notícias para vocês aí de casa. Quero agradecer, viu, Jones? Obrigada. Show, obrigado. Vamos encerrar então. Ó, amanhã tem mais, eu aguardo vocês, hein?